Esse sou eu. Não esperava que as coisas fossem assim. Ah, acabou o tempo. Foram com essas palavras que Julius Novachrono, ou melhor, Lucius Zograts, que o mangá de Black Clover capítulo 331 foi finalizado. Talvez um dos maiores plot twists da nova geração de shonens. Algo que, por mais ter sido muito teorizado no último ano, no começo da obra realmente ninguém esperava que Julius fosse realmente um demônio. O Rei Mago é o verdadeiro demônio de Clover e o terceiro rei desaparecido do submundo, Astaroth, o demônio do tempo. De acordo com Danach em suas pesquisas, ele puxou o histórico de todas as famílias que foram hospedeiras de demônios nos últimos 20 anos do país. Isso tudo para dar a Asta um julgamento justo, compreendendo a existência dos demônios. Mas há um grande problema nessas pesquisas do Danacho, algo que já estava incomodando muito a muitos leitores e teóricos de Black Clover. O Furo, que é o demônio Megicula, ele nunca é citado em nenhum lugar como um dos demônios que governavam o submundo, posição essa que sempre foi destinada, ou melhor, dominada por Lúcifer, o demônio da gravidade, Beelzebub e por fim Astaroth, o demônio do tempo. Não se sabe como, mas Astaroth, nesse período de 20 anos, estava ausente do submundo. Ele havia simplesmente sumido, e a única pessoa que havia relatos de usar magia de tempo nesse mesmo período era ele, o Rei Mago Julius Novachrono. Ao ser questionado por Danacho, Julius apenas confirma: realmente sou eu. A cara de Julius, seu rosto, é de claro incômodo e também de claro desespero. Talvez ele mesmo não sabia quem exatamente era. Talvez manipulação. Será que Julius realmente é o vilão? Ou será que ele é a vítima? Ou talvez, será que Julius Novachrono realmente é alguém que existiu? Ele é uma pessoa de verdade? Ou será que ele é simplesmente um delírio? Essas são perguntas realmente complicadas. Afinal, como um demônio superior como Astaroth foi capaz de sumir do submundo, como ele está no mundo dos humanos? São muitas perguntas e poucas respostas. Porém, Julius Novachrono sempre foi assim, um mistério para todos nós, desde sua primeira aparição em batalha contra os membros do Olho do Sol da Meia-Noite. As coisas como o recrutamento de Yami de Vengeance, ou simplesmente sua luta com Petri ou Pattori, como preferirem chamar, fizeram de Julius cada vez uma presença mais misteriosa. Talvez no anime as coisas realmente pareceram mais tranquilas, mas no mangá, Julius com certeza sempre passou a nós a sensação de talvez medo ou inquietação. E isso para nós leitores de Black Clover. O sorriso do personagem não era exatamente como o dos outros, e o tom de preto que aumentava nas páginas que ele aparecia no mangá era realmente uma coisa que incomodava, sempre deixando a todos com o pé atrás em relação a ele. A luta com Pattori talvez tenha sido o primeiro grande choque a nós fãs, meio que um estalo dizendo que Julius Novachrono realmente não era alguém 100% bom, ou alguém dentro do mundo humano pelo menos. Para a grande maioria dos fãs, foi nessa luta que entendemos que ele não era um humano normal. Pattori, em um dos quadros dessa luta, um quadro muito famoso hoje, faz o seguinte questionamento: o que é isso? Que força é essa? Ele não passa de um humano, mas mesmo assim, que força é essa? É um tipo de questionamento que parece estranho vindo dele. Afinal, Pattori já havia presenciado pessoalmente outros humanos ridiculamente fortes. Então por que de tanta surpresa? Algo realmente parecia estar meio que incomodando naquele momento. Algo que fazia de Julius alguém não tão humano. E o geral da obra, por questões de atitude, Julius nunca, em nenhum momento, se mostrou como alguém ruim. Não temos sequer um pensamento dele que diga o contrário disso. Olhando pelo geral, ele parecia sim agir como Rei Mago. Ele agia sim como Mago Imperador. Tanto que no capítulo 145 e no capítulo 280, ele se mostrou disposto até mesmo a dar a sua vida por Clover, sem hesitar nem por um segundo. Em minha teoria pessoal, Julius não é exatamente um hospedeiro como Dante, Zeno ou até mesmo Vanica. Eu acredito muito que Lucius seja o hospedeiro de Astaroth, e que Julius
seja talvez uma criação desses dois, como se fosse um disfarce, criado através da manipulação do tempo em si mesmo. Talvez Lucius Ogratz tenha criado um paralelo de si mesmo que nunca teve contato com o submundo, como se Lucius e Julius fossem apenas um, porém ao mesmo tempo, pessoas diferentes por terem vivido de forma diferente. Como se Julius fosse entre aspas a criação, mas ao mesmo tempo, a própria parte da existência de Lucius. Pelo menos é assim que eu imagino até aqui. Julius, por enquanto, para mim, é a vítima, aquele que está sendo usado por Lucius e também por Astaroth. Porém, ao mesmo tempo, ele é os dois. Deve ter ficado meio complicado de entender, mas realmente, se essa minha teoria for confirmada, vai ficar bem claro como a luz do dia. E agora, vamos nos aprofundar em Astaroth e a mitologia por trás desse demônio. De acordo com a mitologia judaica cristã, a hierarquia demoníaca é dividida em 7 níveis: reis, príncipes e princesas, duques, marqueses, condes, cavaleiros, presidentes e exércitos. Mas Astaroth está acima de todos esses. Ele é conhecido como um dos representantes do Rei do Inferno, aquele que representa seu governante no inferno e na terra, Astaroth. Apesar de ser um dos representantes dentro da própria Trindade, ele é alguém que está em terceiro lugar na hierarquia, atrás ainda de Lucy e Beelze. Eu vou citar o nome desses dois demônios assim, porque para algumas pessoas pode ser meio agoniante ouvir o nome deles, e para mim também é um pouquinho chato e incomodante ficar falando também. Astaroth é conhecido como o caos do tempo e do espaço. De acordo com Francis Barrett, Astaroth é o príncipe dos acusadores e dos inquisitores. De acordo com alguns pesquisadores religiosos do século XVI, agosto é o mês ao qual os ataques desse ser se tornam frequentes, normalmente contra homens fortes. Quando olhamos para esse ser e seus nomes na história, chegamos a um ponto bem interessante. Astaroth normalmente é ligado a desejos carnais, guerra, justiça e poder político. Talvez, com essa citação, podemos interligar Astaroth ao Rei Mago. Pelo menos de algum modo, guerra, justiça e poder político estão ligados ao Mago Imperador. E agora, só vamos ter mais novidades em Black Clover sobre Astaroth, Lucius, Lucifero, tudo mais que aconteceu com aquele coração que tiraram do demônio, daqui 3 ou 4 meses. Nesse capítulo ainda, capítulo 331, tivemos mais algumas coisas bem interessantes. Yuno acabou reencontrando com sua mãe, que sim, ainda está viva, de forma até bem impressionante. É um encontro muito legal de mãe com filho, que acabou resultando em o povo chamando Yuno para governar o reino, mas ele acaba recusando, porque ainda tem o que fazer em Clover. Yuno ainda tem que cumprir a sua promessa com Asta, dos dois disputarem o trono de Rei Mago. Então sim, Yuno ainda vai voltar a Clover junto com todos. E quanto ao Asta, temos uma conversa bem emocionante dele com Lieb. Asta diz o seguinte: graças a você, eu fui capaz de ver a minha mãe nas suas memórias. Não é como se eu guardasse algum rancor por ela ter me abandonado. E saber que ela me amava, isso sim me deixa muito feliz. Lieb também agradece Asta por ajudá-la a vingar Licita e promete que a partir de agora irá ajudar Asta em seu sonho, o sonho de virar o Rei Mago do reino de Clover. Bom pessoal, eu tentei fazer um vídeo um pouquinho mais informativo e eu pesquisei bastante para falar de tudo isso. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. E no mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!